Olá, pessoal, sejam bem-vindos novamente. Nessa aula de hoje, nós vamos falar sobre o arcadismo, mais especificamente sobre o arcadismo brasileiro. Na aula passada, nós falamos que vocês também podem consultar aqui no canal. Nós falamos sobre o arcadismo português. Hoje, nós vamos dar continuidade ao tema e falar sobre o mesmo movimento, só que aqui no Brasil. Tudo bem? Então, vamos lá. Então, para começar, nós vamos dar um contexto histórico, né, um panorama histórico, uma rápida contextualização do que estava acontecendo e dos fatos históricos mais importantes que afetaram o movimento. Na aula passada, nós focamos mais na Europa e em Portugal, e agora, na aula de hoje, como nós falaremos do arcadismo brasileiro, nós vamos falar do contexto histórico, mais especificamente do Brasil. Tudo bem? Então, já para adiantar isso, né, nós temos aí o Brasil como nosso foco aí para essa análise de contexto, principalmente as Minas Gerais, o estado onde atualmente é Minas Gerais. Minas Gerais, durante esse período, no século XVIII, ele se torna um verdadeiro centro econômico e cultural do Brasil. Por quê? Isso por causa do ciclo da mineração. Então, com a descoberta do ouro nas Minas Gerais, muitas pessoas começaram aí para as cidades em busca dessa mineração, em busca de novas oportunidades de trabalho, de vida e por aí vai. E com isso, o foco econômico do Brasil se tornou essa parte do país. E aí, como teoricamente onde está o centro econômico e também vai receber mais investimentos e por aí vai, ele também acaba se tornando o centro cultural do país. Outra coisa que é bastante importante, que a gente já falou lá no contexto histórico europeu e português, e aqui no Brasil também, é o iluminismo. Né? O iluminismo é uma filosofia de mais liberdade, pregar a igualdade. É importante também nós entendermos que esses conceitos de igualdade, vamos dizer assim, não são os mesmos que existem atualmente. Então, a sociedade ela era bem estratificada e esse conceito de igualdade, vamos dizer assim, não era universal, tudo bem? Era algo mais baseado nas liberdades econômicas. Então, o iluminismo ele vai chegar no Brasil principalmente com o contato que filhos da elite, da burguesia brasileira, terão com essa teoria na Europa. Então, quem tinha o poder aquisitivo maior mandava seus filhos e familiares estudarem na Europa, na França, em Portugal e por aí vai. E lá eles tiveram contato com as teorias iluministas e quando voltaram ao Brasil após estudarem, após formarem, eles trouxeram também esses ideais. E aí, com isso, né, aquele período de transformações sociais na Europa acabou afetando essas pessoas também que foram para lá. E isso afeta não só no campo político, social, mas também no campo cultural, porque o arcadismo estava se desenvolvendo na Europa. E aí eles também vão ter contato com essa nova forma de arte e produção cultural que eles também vão trazer para o Brasil quando voltarem. Uma coisa que é bastante importante nós entendermos aqui no Brasil e que é um pouco diferente do contexto europeu é a influência do Barroco. O Barroco ele exerceu proporcionalmente, se a gente for comparar, ele exerceu um papel, ele foi muito mais influente aqui no Brasil do que na Europa como um todo. Isso se deve ao fato, principalmente pela influência dos jesuítas, pela influência religiosa, mas também pelo Barroco ter se tornado o movimento dominante durante o período colonial. Então, se você pegar todo o período colonial brasileiro, em que o Brasil foi, ou seja, né, em que o Brasil foi uma colônia, o Barroco ele foi o movimento cultural que durou por mais tempo dentro desse período. Então, o Barroco ele acabou criando raízes muito profundas na cultura brasileira. Com isso, quando o arcadismo chega ao Brasil, você tem esse conflito, esse embate cultural, porque lembra que a gente conversou
na aula passada, os movimentos culturais eles são reflexos da sociedade, dos tempos vividos. Então, os movimentos culturais, os movimentos artísticos, eles não são simplesmente só a arte, só o entretenimento. Eles também carregam com eles ideologias, eles também carregam com eles discursos, certo? Então, o barroco você tem aquele conflito existencial do antropocentrismo versus o teocentrismo, você tem até algumas características mais rebuscadas no uso da linguagem complexa e por aí vai. Já o arcadismo ele é o oposto disso. Ele tenta resgatar um pouco mais o clássico, baseado mais na razão, em ideais iluministas. Então, o choque, para além da estética artística, esse choque, esse conflito, vai acontecer também no campo das ideias. E como o barroco deixou essa grande influência na nossa cultura, o arcadismo brasileiro ele vai ser um pouco diferente do europeu, porque ele ainda vai carregar com ele algumas características do barroco, principalmente quando você for falar do conceptismo, que é o jogo de ideias, certo? A argumentação. Então, é importante nós entendermos essa especificidade do contexto brasileiro também, da influência que o barroco teve aqui no nosso país. E aí, outro contexto histórico importante é a Inconfidência Mineira, ou Conjuração Mineira, que foi um movimento separatista, né, contra os desmandos, a exploração e também a alta taxação de impostos da coroa portuguesa. E outro contexto importante, que nós também já falamos na outra aula, é a expulsão dos jesuítas. Os principais difusores do barroco no Brasil foram os jesuítas. E também, pelo Brasil não ter uma burguesia, vamos dizer, fortemente consolidada, estabelecida, a maior parte da produção artística do barroco foi religiosa. Então, com isso, de novo, ao trazer o arcadismo e ao trazer essas ideias iluministas, privilegiando a razão com resgates de valores clássicos, você tem esse embate, de novo, não só no campo artístico, mas também no campo das ideias, o que vai vamos dizer assim, externar nos embates políticos, sociais e por aí vai. Tudo bem? Beleza. Aqui nós vamos para as características do movimento. Eu estou reaproveitando também, se vocês assistiram a aula passada do arcadismo português, eu vou relembrar, eu estou reaproveitando esse slide da aula passada do arcadismo português, porque essas características principais elas se mantêm. O Brasil vai ter algumas especificidades dentro do arcadismo, que nós vamos falar no próximo slide, mas aqui as características, vamos dizer assim, vão ser as mesmas, as características gerais do movimento vão ser a mesma, e aí nós vamos relembrar, que é bastante importante, então por isso vamos ver de novo, a valorização da vida no campo, o bucolismo, ou seja, no arcadismo existe essa ideia de que os centros urbanos, a sociedade, aquele ritmo dos centros urbanos corrompe o ser humano, e o ser humano estaria em seu estado natural no campo, vivendo no campo, fora do contato com a cidade, dos centros urbanos. Então, você tem essa valorização da vida no campo, que também atende pelo nome de bucolismo. Tudo bem? Isso é uma característica bastante importante do arcadismo. Então, lembrem esse termo, bucolismo. Ele é um termo muito importante aqui desse movimento. Crítica ao modo de vida dos centros urbanos, como eu disse a vocês, os intelectuais e os autores, os artistas do arcadismo, eles consideravam os centros urbanos como uma forma de corromper o ser humano. Então, eles tinham essa crítica ao modo de vida utilizado lá. Cortar o inútil, inutilia truncar, e aí nós temos que lembrar de novo, né, os termos em latim, é algo que é bastante comum aqui no arcadismo, então mas também não precisa ficar na neura, né, de ficar com essa preocupação, decorar termos em latim e por aí vai. Decorem o que eles significam, lembrem-se, né, do que ele significa, o que ele quer dizer. Fica mais fácil quando você partir direto para a tradução e a intenção dele, para entender, né? Então, você tem aí o inutilia truncar, que é o cortar o inútil. Então, a valorização da razão, a oposição à linguagem rebuscada
que era o que o barroco pregava. Então, aqui no arcadismo, nós vamos ter essa coisa de cortar o inútil. O locus amoenos, lugar ameno, ou seja, um lugar tranquilo, de novo, vem da valorização na vida do campo, e aí no campo você encontra esse lugar tranquilo, longe dos centros urbanos, que é o que corrompe o ser humano na visão dos autores do arcadismo. Convencionalismo amoroso, e aqui o que é o convencionalismo amoroso? O convencionalismo amoroso vem de convenção, ou seja, é uma forma de amor convencionada, padronizada. Então, nós estamos partindo aqui de um movimento fortemente influenciado por ideais iluministas, com resgate dos valores clássicos, que é a influência da razão. E com a influência da razão, você começa a ter padronizações e definições e querer ser mais concreto, mesmo definindo algo mais subjetivo, algo mais abstrato, como o próprio amor, por exemplo. Então, a partir do momento em que você faz essa padronização, você tem uma convenção. E aí o convencionalismo amoroso é por quê? Porque o amor ele é visto de uma forma fixa pelos autores do arcadismo. Então, é sempre aquela história do homem e da sua amada, da mulher que ele gosta, e aí eles fogem dos centros urbanos, vão viver no campo, uma vida tranquila, criarem, né, terem uma família, filhos e por aí vai, trabalhando no campo. Esse é o padrão de história de amor do arcadismo. Então, por isso esse convencionalismo amoroso. Aurea mediocritas, ou seja, a aurea medíocre, e aqui de novo, relembrando uma explicação da aula passada que é bastante importante. Aqui o medíocre, ele vai no sentido literal da palavra. Muitas vezes nós usamos no nosso dia a dia o medíocre como uma forma pejorativa, como uma forma de dizer que algo é ruim ou que algo não é bom, vamos dizer assim. Mas o medíocre, ele é algo que se refere ao médio, ao mais ou menos, ou seja, não é bom, mas também não é ruim. Então, a aurea mediocritas, né, a aurea medíocre, ele se refere justamente a isso, justamente pelo convencionalismo amoroso, por esse lugar ameno, esse lugar tranquilo, não tem aquela relação de o amor é perfeito, perfeito, mas também não tem aquela coisa do o amor é o sofrimento. O amor ele está ali no meio, certo? Tranquilinho, algo bem de boa, vamos dizer assim. Pseudônimos, que são nomes criados, né? Os artistas eles criam nomes justamente em relação à característica seguinte, que é o pastoralismo, que é a valorização dos trabalhos do campo. E aí, muitas vezes, durante essas histórias, o eu lírico ele vai ao campo e trabalha no campo, principalmente como um pastor de animais. E aí eles utilizam pseudônimos, que é um nome que eles inventam para essa realidade em que os autores estão, em que eles vivem no campo. Então, se eu morasse no campo e fosse um pastor, qual seria o meu nome? Então, isso são os pseudônimos que eles usam. O carpe diem, que é outro conceito bastante importante, tem o bucolismo, duas palavras-chave aqui do arcadismo, que é o bucolismo e o carpe diem. O carpe diem, ele é um conceito de aproveite o dia, aproveite o momento, certo? Vivo hoje. Então, sem muita preocupação, sem muita neura com o futuro distante, porque isso, de novo, aí vocês vão lembrar das outras características e como elas se relacionam. Essa coisa de ficar sempre olhando o futuro e sempre ficar buscando aquilo que nunca chega é algo muito característico da vida nos centros urbanos, ao qual eles criticam, os autores do arcadismo criticam. Então, nós vamos ter o carpe diem, que é o valorizar o hoje, certo? O lugar tranquilo, calmo e por aí vai. Objetividade, como nós temos também o cortar o inútil, tirar todo aquele exagero, aquela riqueza de detalhes, de rebuscar a linguagem que tinha no barroco. Você corta o inútil, considerado inútil, né, pelos poetas e pelos autores do arcadismo. E aí você vai ter a objetividade, que a objetividade é ir direto ao ponto, sem muitos rodeios, focar na mensagem em que o autor quer passar. E aí uma linguagem simples, outra coisa também que se opõe ao barroco, que nós já estudamos também anteriormente, as aulas também de barroco, tanto português quanto brasileiro, estão disponíveis aqui no canal, caso vocês queiram assistir. E aí nós vamos para a contextualização brasileira,
certo? Como eu falei para vocês, aquelas características que nós vimos no slide anterior, elas são reaproveitadas da aula de arcadismo português, porque aquelas características são gerais e se mantêm. Mas aqui no Brasil existem umas peculiaridades, umas particularidades que vão entrar no arcadismo e que vão fazer com que o arcadismo brasileiro seja diferente do arcadismo português. Então aqui, primeiramente, nós vamos ter a inserção da temática brasileira. Ou seja, vai ter traços da sociedade, da cultura, da realidade brasileira vão ser inseridos nas obras do arcadismo. Então, você vai ter paisagem tropical, fauna e flora, isso já é bem diferente em relação, né, à paisagem e à natureza aqui do Brasil, no hemisfério sul, é diferente da natureza presente na Europa, até por causa das zonas climáticas em que essas regiões ocupam no globo terrestre. Vai ter a realidade do ciclo da mineração, vão ter episódios históricos, principalmente na poesia heróica. Então, na poesia heróica do arcadismo vão ter episódios históricos brasileiros narrados, algo que também é particular da nossa realidade aqui, que vai ser diferente da realidade europeia. Outra característica bastante importante aqui, que não é, vamos dizer assim, uma das principais características do arcadismo, mas é importante nós nos atentarmos nela, porque essa característica, que são os indígenas, os nativos brasileiros como tema literário, vai ser muito importante no próximo movimento que nós vamos estudar, que é o romantismo. Então, essa característica de indígenas como tema literário vai começar a ser inserida aqui no arcadismo, vai se estabelecer no romantismo e é lá no romantismo que vai ficar essa característica vai ficar cada vez mais forte. Mas ela começa aqui no arcadismo. Então nós vamos para a produção literária do arcadismo. A produção literária do arcadismo ela é dividida em duas partes, né? Nós temos a poesia lírica e a poesia épica, que é a poesia heróica que nós falamos anteriormente. Então na poesia lírica o autor ele estabelece uma linha de diálogo com o leitor, ou seja, o autor está te contando algo, está te contando a história dele, vamos dizer assim, a história de amor nesse caso. Ele vai trazer reflexões sobre sentimentos, estado de espírito, percepções do mundo. E os principais autores dessa produção literária lírica, né, é o Cláudio Manuel da Costa e o Tomás Antônio Gonzaga, que nós vamos também falar sobre cada um deles mais detalhadamente nos próximos slides. E na poesia épica já é algo mais narrativo, de te contar uma história, às vezes um fato histórico, como era, por exemplo, se a gente for lembrar de outras epopeias, como foi os Lusíadas, que nós estudamos lá no Classicismo, que a aula também está disponível aqui no canal, caso vocês queiram assistir. Então, ele vai te narrar, vai trazer uma narrativa. Já na poesia épica, uma preocupação estética maior, porque a epopeia ela segue um padrão, né, um formato, e aí é necessário, por muitas vezes, seguir esse formato para se encaixar nesse gênero. Temas históricos, e aí, como nós podemos ver na contextualização brasileira das características do arcadismo, vão ser inseridos temas históricos brasileiros, e aí, né, dando essa diferença entre o arcadismo brasileiro e o arcadismo português. E aí os principais autores da poesia épica aqui no Brasil, Basílio da Gama e o José de Santa Rita Durão. Primeiro nós vamos falar aí do Cláudio Manuel da Costa. O Cláudio Manuel da Costa ele é considerado o precursor do arcadismo no Brasil, ou seja, um dos primeiros a trazer esse movimento para o Brasil e fazer produção, fazer uma obra poética dentro desse movimento. Só que o Cláudio Manuel da Costa, ele, vamos dizer assim, ele transitou um pouco. Ele começou dentro do barroco, como eu falei para vocês aqui no Brasil, o barroco ele teve uma força e uma influência muito grande, ele dominou o período colonial no campo artístico. Então, o Cláudio Manuel da Costa ele começou sua produção no barroco, e aí ele foi mudando, o tempo foi passando, ele foi transitando, adquirindo novos valores, absorvendo novos estilos, e acabou indo para o arcadismo. O Cláudio Manuel da Costa, além de poeta, ele também participou da Inconfidência Mineira, da Conjuração Mineira, aquele fato histórico que nós já estudamos, o movimento separatista
contra a exploração da coroa portuguesa. Ele também foi fortemente influenciado pelo Iluminismo, e talvez a principal obra dele, o que é engraçado, que nós estamos estudando ele aqui enquanto um poeta lírico, mas talvez a principal obra dele, a mais conhecida, seja Vila Rica, que é um poema heróico, um poema épico, que ele vai falar da fundação de Vila Rica e também vai fazer uma exaltação aos bandeirantes, que foram quem fundou a cidade de Vila Rica, que atualmente é Ouro Preto, em Minas Gerais. E ele vai fazer uma exaltação dos bandeirantes, né? Os bandeirantes, importante lembrar também, eram os exploradores que entraram, que foram responsáveis pela expansão territorial pelo interior do Brasil, escravizando indígenas e também fazendo diversas atrocidades, vamos dizer assim. Então, apesar de terem, apesar de serem responsáveis por atos abomináveis durante toda a nossa história, os bandeirantes eles foram exaltados aqui no poema da Vila Rica do Cláudio Manuel da Costa. Por isso que eu disse também que é importante nós entendermos os conceitos, os panoramas históricos e sociais da época, porque os ideais de igualdade do iluminismo não são os mesmos ideais de igualdade que nós temos na sociedade atual. Então, é importante nós termos isso em mente para não também analisarmos, vamos dizer, de forma anacrônica, né? Analisarmos o contexto daquela época com os olhos de hoje. Então, quando se fala que o iluminismo é uma teoria que vai trazer um ideal de igualdade, é uma igualdade peronomútil, tudo bem? Então, não é uma igualdade para todo mundo, vamos dizer assim. Ele ainda vai ter suas exceções dentro dele. Só que o Cláudio Manuel da Costa ele também vai trazer essa abordagem bastante lírica. Então, ele vai trazer obras também, muita temática pastoril, do bucolismo, da valorização da vida no campo, e sonetos, formas fixas, que era algo que não tinha muito no Barroco. O Barroco ele era algo mais sem esse rigor métrico, ou esse resgate dos valores, das características do período clássico. Aqui nós temos uma obra, um soneto, do Cláudio Manuel da Costa. Nós vamos fazer uma análise rapidinho aqui juntos. Estes olhos são da minha amada, que belos, que gentis e que formosos. Não são para os mortais tão preciosos, os doces frutos da estação dourada. Por eles a alegria derramada, tornam-se os campos de prazer gostosos. Em zéfiros suaves e mimosos, toda esta região se vê banhada. Vinde, olhos belos, vinde, e enfim trazendo do rosto de meu bem as prendas belas. Dai alívios ao mal que estou gemendo. Mas há, delírio meu, que me atropelas. Os olhos que eu cuidei, que estava vendo, eram, quem crera tal, 2 estrelas. Então aqui vocês já podem ver que tem essa abordagem, primeiro, né, a forma fixa do soneto, 2 quartetos, 2 tercetos, importante nós lembrarmos isso. E aí nós podemos ver essa coisa da abordagem mais lírica, mais amorosa, essa racionalização. E aqui nós temos aquela racionalização, os valores racionais, por quê? Porque ele tenta te explicar, ele tenta trazer explicações através de analogias, através de comparações, para te fazer entender essa situação ao qual ele se refere. E aqui, de novo, aquele padrão, né? Você pode ver que ele está indo direto ao ponto, fazendo comparação, e eram quem crera tal 2 estrelas, se referindo aos olhos dela, que parecem 2 estrelas, e quando ele vê estrelas, ele lembra dos olhos dela. E aí é importante nós vermos essa abordagem, e isso também, a linguagem é simples, outra característica que é bastante diferente do Barroco, é fácil de entender, é mais tranquilo de entender, corta o inútil, então já não tem tanto aquela, vamos dizer assim, aquele rebuscado, aquele exagero, aquele dando voltas, objetividade, direto ao ponto, e por aí vai, tudo bem? Então aqui ele vai falar para você do amor, da saudade, do prazer gerado
gerado apenas pelo sentir o amor por essa amada. Aqui nós temos um trecho do poema Vila Rica, que é aquele que eu falei para vocês, que conta a história de fundação de Vila Rica, atualmente Ouro Preto, em Minas Gerais, importante lembrar novamente. E aqui nós temos isso, né? O conceito que pede autoridade necessária se faz uma igualdade de razão e discurso. Quem duvida que de um cego furor corre impelida a fanática ideia desta gente? Que a todos falta um condutor prudente que os dirige ao acerto? Quem ignora que um monstruoso corpo se devora a si mesmo e converte em seu estrago? O que pensa e medita? Ao brando afago, talvez venha a ceder. E quando abuse da brandura e obstinados se recuse a render ao meu rei toda a obediência, então porei em prática a violência. Farei que as armas e o valor contestem o bárbaro atentado e que detestem o preço do teu sangue, a torpe ideia. Então aqui vocês podem ver que é uma mudança de tom, como eu falei para vocês, o Cláudio Manuel da Costa, ele, além de fazer os poemas líricos, ele também trouxe alguns poemas épicos, principalmente com algumas críticas, e aqui nós podemos perceber que ele vai trazer uma crítica, de novo, ele fez parte da Inconfidência Mineira, ideais iluministas, então ele vai trazer uma crítica à nobreza, à coroa portuguesa, que era a mesma crítica que era feita na França, que era a mesma crítica que era feita à França, né, antes da Revolução Francesa, que era a mesma crítica que era feita nos Estados Unidos à coroa inglesa. Então, existe essa crítica para com a coroa, e aqui ele fala também, justamente, né, o contexto histórico influenciando nisso, ele vai trazer essa crítica à coroa portuguesa, e aí ele fala, né, farei que as armas o valor contestem, o bárbaro atentado, que detestem o preço do teu sangue, a torpe ideia. Ou seja, ele fala aqui também da repressão realizada pela coroa portuguesa e como é necessário resistir a essa exploração da coroa portuguesa, o que de novo, né, é importante nós lembrarmos daquela coisa dos ideais iluministas e da igualdade, por aí vai. Ele traz essa crítica à exploração realizada pela coroa portuguesa, enquanto no poema de Vila Rica ele exalta os bandeirantes que também, vamos dizer assim, construíram sua história através da exploração. Então, o preço do seu sangue é a torpe ideia, e aí ele vai trazer essa crítica, essa abordagem do tema. Tudo bem? Tranquilo? Beleza. Aqui nós vamos agora para o Tomás Antônio Gonzaga. O Tomás Antônio Gonzaga ele também como vocês podem lembrar, da parte lírica. Ele era um jurista e poeta, de novo, aquele mesmo sistema. A maioria desses autores e desses intelectuais do campo cultural, principalmente no Brasil, pertenciam a famílias abastadas, a famílias que tinham um poder aquisitivo, que pertenciam à elite do país. Então, aqui, o Tomás Antônio Gonzaga ele foi para Portugal para estudar, depois ele voltou para o Brasil, e aí, de novo, lá em Portugal, lá na Europa, ele teve contato com os ideais iluministas, teve contato com o arcadismo, e aí, quando ele voltou, ele trouxe também, ele produziu uma obra que é chamada Marília de Dirceu. Marília de Dirceu é uma obra poética, lírica, que ele vai se inspirar na Maria Doroteia, que era a amada dele na vida real. Então ele dá esse nome de Marília de Dirceu em homenagem a Maria Doroteia, que era a mulher com quem ele pretendia se casar na vida dele. Só que é importante nós notarmos aqui também, né, que tanto Tomás Antônio Gonzaga quanto Cláudio Manuel da Costa, eles fizeram parte da Inconfidência Mineira. E a Inconfidência Mineira ela foi um movimento que, vamos dizer assim, não deu certo, porque eles não conseguiram atingir o objetivo deles. A coroa portuguesa descobriu o movimento antes deles conseguirem botar em prática. E aí eles reprimiram fortemente esse movimento. Mataram alguns líderes, prenderam outros, exilaram alguns outros,
Tem o caso famoso do Tiradentes, que era um membro da Inconfidência Mineira, no qual a coroa portuguesa pegou e, para servir de exemplo, assassinou o Tiradentes, esquartejou ele, dividiu as partes, pegou as partes, quase tal qual o William Wallace, né, nas guerras da Escócia contra a Inglaterra, esquartejou o Tiradentes, pendurou as partes dele pela cidade para meio que servir de exemplo e amedrontar quem também quisesse, vamos dizer assim, fazer alguma insurgência contra a coroa portuguesa. Então, o Cláudio Manuel da Costa, o poeta anterior, ele também foi perseguido pela coroa portuguesa e ele acabou morrendo na prisão. Ele foi preso quando a coroa portuguesa descobriu a Inconfidência Mineira, e o Cláudio Manuel da Costa ele acabou morrendo na prisão. Já o Tomás Antônio Gonzaga, ele sofreu a pena de exílio, de sair do Brasil e ir para outro país, e aí ele foi para outras colônias, para outros lugares. E aí, só que ele sofreu esse exílio, essa pena de exílio, pouco antes dele conseguir casar com a Maria Doroteia. Então, o Marília de Dirceu, ele reflete esse contexto do autor. O Marília de Dirceu ele acaba sendo separado em duas partes. Na primeira parte, é uma fase romântica, em que ele está vivendo esse amor, essa prosperidade, vamos dizer assim. Então, ele tem essa fase romântica, de felicidade, de pensar em construir uma família com a Marília de Dirceu, com a Maria Doroteia, no caso. E aí, já a segunda parte, ele escreve após o exílio. Então, você consegue perceber essa mudança dentro da obra, essa mudança de tom. Já na segunda parte, ele vai trazer reflexões sobre a justiça dos homens, ele vai questionar, ele vai trazer uma reflexão sobre isso, do que é o certo, do que está certo, do que está errado, da justiça praticada pelos seres humanos. Então, principalmente porque ele era um jurista, e aí ele pertencia também à elite mineira da época, então ele vai trazer essa reflexão sobre a justiça, que foi teoricamente a justiça que impediu ele de estar junto com a Maria Doroteia, com a amada dele, de se casar, de construir uma família e por aí vai. Tudo bem? Então o Tomás Antônio Gonzaga ele vai trazer essa reflexão. E o Tomás Antônio Gonzaga, ele nessa primeira parte, numa fase romântica, ele traz até alguns conceitos que são do romantismo, né? Umas características pré-românticas, que é o movimento que nós vamos estudar na próxima aula. Só que, por ter uma abordagem mais racional sobre o tema e por também estar localizado historicamente nesse período e na produção e fortemente influenciado por esse movimento, ele acaba sendo muito mais um autor do arcadismo do que do romantismo, vamos dizer assim, certo? O que é importante lembrar é que ele tinha esse diferencial, que ele trouxe algumas características que o romantismo vai utilizar depois. Então, ele foi o precursor de algumas dessas características, e o Tomás Antônio Gonzaga acabou também se tornando talvez o principal nome do arcadismo brasileiro, mais lembrado, vamos dizer assim. E aqui nós temos um trecho do Marília de Dirceu, um trecho da segunda parte, daquela parte que ele já faz após o exílio, que ele faz uma reflexão sobre a justiça e por aí vai. Então, aí nós temos um trechinho que a gente pode perceber isso. Porém, se os justos céus, por fins ocultos, então tirando o mal, não me socorrem, verás então que os sábios, bem como vivem, morrem. Eu tenho um coração maior que o mundo. Tu, formosa Marília, bem o sabes, um coração e basta, onde tu mesma cabes. Então, aqui vocês podem ver logo no começo, ele traz essa crítica, porém, se os justos céus por fins ocultos, ou seja, ele vai trazer essa reflexão, essa crítica sobre a justiça dos homens, e aí, porém, se os justos céus por fins ocultos, então, tirando o mal, não me socorre, ou seja, os céus veem isso tudo, esse mal que eu estou vivendo, mas eles não me socorrem. Mas tudo bem, os sábios, bem como vivem, morrem, ou seja, isso aqui vai passar, tá tranquilo. Eu tenho um coração maior que o mundo, e aí ele faz meio que uma mensagem à Marília de Dirceu, a Maria Doroteia. Eu tenho um coração maior que o mundo, e você sabe disso, Marília, você sabe que meu coração é maior que o mundo, mas eu tenho um coração só, e um coração só basta.
Por que um só coração basta? Porque dentro dele já está você, né? Já está a Marília, já está a Maria Doroteia. Então, isso já é o suficiente. Tudo bem? Beleza. Aqui agora, para falar agora entrando nas poesias épicas, nós vamos falar do Basílio da Gama. O Basílio da Gama, ele é um poeta luso-brasileiro e ele também sofreu uma perseguição, principalmente por causa Só que aqui o caso do Basílio da Gama é mais por causa da ligação dele com os jesuítas, com as escolas, com a escola jesuítica, com os jesuítas, e aí ele vai ser perseguido, sofreu um exílio, e aí ele vai morar na Itália. Lá na Itália ele faz parte da Arcádia Romana. Lembra que a gente tinha falado na aula passada da Arcádia Lusitana, que era como se fosse uma academia, um local onde os poetas ou os autores intelectuais desse movimento se juntavam, discutiam, debatiam, produziam e por aí vai. Na Itália também tinha, e aí era a Arcádia Romana. O Basílio da Gama ele vai trazer uma obra poética épica que chama O Uruguai. Tá? Isso é importante lembrar, o Uruguai, não confundam com o Uruguai, certo? O Uruguai ele vai trazer uma característica importante e, de novo, que vai contextualizar no Brasil, que é um episódio histórico brasileiro. Então, o Uruguai, eu mesmo estou me confundindo, olha só. O Uruguai ele vai trazer um episódio da história brasileira que é a Guerra Guaranítica. A Guerra Guaranítica ela aconteceu por influência do Tratado de Madrid. O Tratado de Madrid ele foi feito pós o Tratado de Tordesilhas para trazer uma nova, vamos dizer assim, uma nova abordagem, uma nova divisão das colônias sul-americanas. Então, o Tratado de Madrid, importante lembrar também o Tratado de Madrid, só para dar uma correção, aqui está Tratado de Madrid 1500, mas o Tratado de Madrid, se eu não me engano, é de 1750. Isso mesmo, 1750, tá? Então, deem essa corrigidinha aí para mim, por favor. Eu acabei errando essa informação aí, mas o Tratado de Madrid é de 1750. Mas o Tratado de Madrid ele é uma revisão no Tratado de Tordesilhas, que era aquela coisa que, né, aquele tratado que dividia o território sul-americano entre colônias espanholas e colônias portuguesas. O Tratado de Tordesilhas já estava um pouco obsoleto, já não fazia mais sentido para a realidade que estava acontecendo na época. Então, eles fizeram esse novo tratado, o Tratado de Madrid. E aí eles movimentaram a linha imaginária de divisão um pouco mais, cedeu um pouco mais de territórios a Portugal, que teoricamente já eram de Portugal, principalmente pela exploração ao interior dos bandeirantes. Então, o Tratado de Tordesilhas já não estava sendo tão respeitado assim mesmo na prática. Então, houve esse Tratado de Madrid. E, de novo, 1750, tudo bem? Corrijam essa informação aí, por favor, quando vocês forem fazer alguma anotação. Peço perdão pelo vacilo. E aí, nesse Tratado de Portugal versus Espanha, você vai ter, para cumprir esse mandato, né, quando a linha imaginária se movimentou, essa linha imaginária acabou mudando um território que antes era espanhol para português. E existiam tribos com missões jesuíticas espanholas nesse território. E aqui na Guerra Guaranítica, ela se passa na região sul do Brasil, e a região que antes era espanhola acabou virando portuguesa, e foi enviada uma missão com soldados portugueses e espanhóis para reaverem aquela região, vamos dizer assim. Só que aquelas tribos era um conjunto de tribos, para falar a verdade, era um local relativamente grande, englobava em torno de 30 cidades. Tinha uma forte influência dos jesuítas espanhóis. E aí os indígenas, os nativos daquela região já tinham essa relação com os jesuítas espanhóis e não queriam modificar e não queriam ceder aquele território que eles já tinham.
E aí, o que o Portugal e a Espanha fizeram? Eles reprimiram, certo? Eles foram para o ataque, eles foram para o combate. Uma batalha bastante famosa aí dessa guerra guaranítica é a Batalha de Caiboaté, no qual um conjunto de 3.000 soldados entre portugueses e espanhóis atacaram essas missões jesuíticas das tribos indígenas e mataram 1.500 indígenas, enquanto os soldados espanhóis tiveram 4 baixas apenas. Então, e aí eles acabaram meio que pela força fazendo valer esse tratado de Madrid. Então, o que é importante aqui do Uruguai é nós entendermos duas coisas. Tem a exaltação da natureza e dos nativos. A exaltação da natureza já é algo, vamos dizer assim, normal, que vem do bucolismo, do arcadismo. A exaltação dos nativos é algo que vem naquela característica do indígena como tema literário, só que aqui no Uruguai vai trazer uma visão também que é precursora e que vai ser estabelecida no romantismo. A exaltação dos nativos aqui, ela se dá por quê? É importante nós lembrarmos aqui que essa exaltação dos nativos, ela não é dada para valorizar os nativos. Ela é uma visão eurocêntrica dos nativos, tudo bem? É uma visão centrada e uma visão do Basílio da Gama, que pertencia à elite brasileira, portuguesa e por aí vai. Então, é uma visão romantizada, uma visão que não reflete a realidade. E aí o Basílio da Gama, ele vai trazer essa visão, ele vai trazer aquela teoria do bom selvagem, sabe? Justamente por quê? Porque nós estamos aqui no arcadismo, valorização da vida no campo, crítica aos centros urbanos, e aí a valorização da vida no campo, você valoriza o quê? Você valoriza a natureza, você valoriza as profissões relacionadas ao campo, e você valoriza também os nativos brasileiros, que é a população natural brasileira e que vivem na natureza, certo? Eles estão relacionados. E aí você tem essa visão romantizada, só que é uma visão pelo prisma europeu, pelo prisma eurocêntrico. Ou seja, é uma visão dos nativos ao qual eles são bons, vamos dizer assim, esses bons selvagens, que eles se referem, é um termo que eles mesmos usam, que esses autores usam. Essa visão ela é uma visão mais superficial e uma visão em que ela espelha nos nativos valores europeus, o que não é verdade, porque os nativos brasileiros, os indígenas, eles possuem até, não no caso dessa tribo em específica, porque já tinha essa relação com os jesuítas espanhóis, e os espanhóis e os jesuítas eles vieram para fazer essa dominação cultural, esse apagamento da religiosidade indígena para a inserção do catolicismo. Então, mas aqui é importante nós entendermos que a valorização do nativo se dá através da visão de valores europeus. Então, o nativo, ele teoricamente é bom, ou ele está certo, vamos dizer assim, quando ele começa a praticar ou refletir os valores europeus, o que é uma visão romantizada e que não tem conexão com a realidade, já que o contexto dos nativos, dos indígenas, é totalmente diferente do europeu. Religião é diferente, formação de sociedade, formação política, organização, diplomacia e por aí vai. Então, a sociedade dos indígenas no Brasil, principalmente antes da colonização, ela era totalmente diferente da europeia. E aí os europeus chegaram e forçaram esse novo modo de vida e pensamento e religiosidade também nos indígenas. Então você vai ter essa exaltação dos nativos, só que aqui no Uruguai tem essa coisa do bom selvagem, ele não vai trazer essa crítica ao indígena, ele vai trazer uma visão distorcida e romantizada e por um prisma europeu dos indígenas, mas ele vai trazer uma visão, no Uruguai, os indígenas meio que agem por uma manipulação dos jesuítas espanhóis. Então, os indígenas aqui, apesar deles serem o tema literário, eles são vistos de uma forma romantizada e como peões que estão sendo movimentados pelos jesuítas espanhóis para realizarem aquele conflito. E aí, de novo, é uma visão superficial e uma visão que você tira totalmente o poder de decisão ou
ou a participação histórica dos nativos brasileiros. Você trata os nativos brasileiros como se eles fossem, os indígenas, como se eles fossem meros peões sendo manipulados pelos europeus. Então, de novo, uma visão romantizada, uma visão sem conexão com a realidade e uma visão sobre um prisma europeu. Tudo bem? Importante nós lembrarmos isso e importante nós fazermos sempre essa leitura mais crítica quando nós formos ler essas obras. E aí o Basílio da Gama ele traz algo diferente, que é o rompimento do modelo camoniano. O Basílio da Gama, ele não, apesar dele tentar produzir uma epopeia, um poema épico, ele não vai seguir o modelo camoniano de rima, de métrica e por aí vai. Então, de forma fixa. Então, principalmente no rompimento com o modelo camoniano, nós vamos ter versos brancos no Uruguai. Versos brancos são versos sem rimas, que era algo que o Camões não fazia. O Camões ele usava rimas no poema dele, na obra poética épica dele. E aí, uma coisa que é bastante importante do Uruguai e do Basílio da Gama, de novo, da contextualização brasileira, é um episódio histórico brasileiro que ele está retratando na obra dele, e o maior diferencial ainda é que é um episódio histórico recente, algo que até então não era feito. Geralmente o que era feito eram de episódios históricos, às vezes, que já passaram muitos anos, algo bem mais antigo. Aqui não, é um episódio histórico recente. Vocês podem ver aí que o Uruguai ele é de 1769 e a Guerra Guaranítica aconteceu entre 1754 e 1756. Então, é um episódio histórico relativamente recente, na época da publicação do livro. E é importante nós lembrarmos disso aí. No fim, não precisa ficar na neura de data, não, mas é só para nós nos localizarmos aqui na linha do tempo. De novo, só falando ali do Tratado de Madrid, lembrem-se de corrigir ele para 1750, tudo bem? Essa data de 1500 eu acabei colocando equivocado. Peço perdão pelo vacilo. E aí, para finalizar aqui a nossa aula de hoje, para o último autor, que também é sobre poemas épicos, nós vamos falar do José de Santa Rita Durão. Ele é padre e poeta, ele também sofreu perseguição da coroa portuguesa por causa da expulsão dos jesuítas, então ele, enquanto religioso, também tinha contato com os jesuítas e após a proibição e expulsão dos jesuítas, ele também teve que se refugiar e fugir. Ele é o precursor do indianismo. O indianismo é uma característica muito importante do romantismo, mas o José de Santa Rita Durão ele insere essa característica aqui, que é o quê? É a valorização, a exaltação, a romantização do indígena, do nativo brasileiro, aquela visão do nativo brasileiro enquanto um ser perfeito, quase mitológico, uma entidade, uma visão, como a gente já falou anteriormente, um pouco desconexa da realidade e com um prisma e com uma lupa, vamos dizer assim, com um filtro bastante europeu, uma visão bastante europeizada, eurocentrista do indígena. E aí a principal obra do José de Santa Rita Durão é o Caramuru. O Caramuru é uma obra bastante famosa, talvez vocês já tenham tido contato principalmente com o filme. Existem algumas adaptações dessa história, então talvez vocês já tenham tido contato com ela anteriormente. O Caramuru ele conta a história do Diogo Álvares Correia, que foi um navegador português que sobreviveu a um naufrágio, e ele era um náufrago e ele foi achado na costa, vamos dizer assim, na costa brasileira, por tupinambás, e aí ele viveu a vida dele ele viveu a vida dele toda depois disso junto aos tupinambás, na tribo tupinambás, casou com a filha do cacique e viveu a vida dele lá. Inclusive ele foi um dos facilitadores da colonização portuguesa, principalmente Salvador, atualmente Salvador, porque ele fazia esse elo, essa ligação entre as tribos e os colonizadores. E aí o Caramuru ele é realizado em versos camonianos, ele tem essa influência clássica do Camões, a influência do classicismo já vem diferente, é uma rima, e ele tem aquelas características do poema épico. Lembra que a gente falou lá no classicismo da epopeia, que são as histórias épicas, histórias que contam fatos grandiosos? Ele vai ter o Caramuru, ele também segue essa
essa premissa. Então, vai ter a proposição, propor o tema, a invocação, quando o autor pede uma inspiração, dedicatória, a quem vai aquela obra, a narração, a história em si e o epílogo, que é o pós-história, que traz uma reflexão, o que aconteceu depois e por aí vai. O Caramuru, ele se refere à moreia, né? É uma palavra, se eu não me engano, tupi também, para moreia, porque segundo segundo que reza a história, o Diogo ele foi encontrado ele foi encontrado pelos tupinambás numa cachoeira no meio das pedras, então como se fosse uma moreia. Então o Diogo Álvares ele é o Caramuru, porque ele foi encontrado ali no meio das pedras, sobrevivente do naufrágio, e aí porque como semelhante a uma moreia que vive no meio das pedras e sai para dar o bote e depois volta, ele também recebeu essa alcunha. Na história do José de Santa Rita Durão, que é um pouco que é dramatizada, romantizada, tem toda aquela coisa também como tinha nos Lusíadas, como tinha na Odisseia, e por aí vai. O Caramuru ele também tem essa coisa um pouco do fantástico, e tem algum no Caramuru o Diogo Álvares Corrêa ele recebe esse nome, vamos dizer assim, esse nome de Caramuru, porque ele está sendo meio que perseguido, ele sobrevive ao naufrágio, ele está sendo perseguido pelos indígenas, e aí ele saca a arma dele, que estava meio ruim por causa do naufrágio, com a pólvora, com água e tal, e ele saca a arma dele e ele só tem um tiro, só que está vindo aquela galera para cima dele. E aí o que ele faz? Ele dá um tiro para o alto. E aí quando ele consegue dar um tiro para o alto, o barulho da arma parece muito um barulho de trovão. E aí os indígenas meio que começariam a tratar ele como um filho do trovão, filho do sol, uma entidade, algo do tipo. Só que isso, importante lembrar, não é uma visão baseada em fatos históricos. Essa é uma adaptação já romantizada do Caramuru. Então, o Caramuru, o nome de Caramuru seria esse filho do trovão, mas isso é uma visão já dramatizada pelo José de Santa Rita Durão. Não existem, vamos dizer assim, documentos ou embasamento teórico-histórico suficiente para provar essa versão. A versão principal é de que ele teria sido achado no meio das pedras numa cachoeira, e aí por isso o apelido o alcunha Caramuru. Tudo bem? E aí o Caramuru vai contar a história do Diogo Álvares Corrêa vivendo entre os tupinambás e as histórias de amor dele com a filha do cacique e por aí vai. Tudo bem? Tranquilo? Então por hoje é só. Muito obrigado pela atenção de vocês. Espero que tenham curtido, espero que tenham entendido. Qualquer coisa eu estou à disposição, certo? Então até semana que vem. É nóis.